Estamos de volta, amigo internauta, entrevistando o Ricardo Mota. Ricardo, você falou muito do futebol do passado, do saudosismo, da qualidade que você via no passado. Como é assistir o futebol hoje, fazendo uma analogia com o que você viu de tantos jogadores versáteis e de qualidade? Olha, chamar de saudosismo, eu não sei se é essa expressão correta. Certo. Eu brinco, quando você conhece o belo, você não gosta do feio, você estranha o feio. Eu fiz até uma comparação essa semana, brincando, né, da história do Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, não tem por lá nenhum Paulo Brossard, mas também na música brasileira não tem mais um Tom Jobim. Né? Então você imagine um futebol que tinha tantos craques que um sujeito como o Diceu Lopes, que era um jogador absolutamente fantástico, Ademir da Guia, esses caras não iam para a seleção porque não tinham onde jogar. Né? A seleção brasileira tinha 2, 3 times que você faria e sempre alguém iria reclamar porque um grande craque ficou de fora. Verdade. Hoje, você não tem mais uma queixa do torcedor, fulano está fora. Sim, se não for fulano, é Beltrano. Então, o futebol de hoje é um futebol diferente por muitos motivos. Você tem um ganho físico, atlético, muito intenso. Né? Os jogadores hoje, todos eles, né? De times pequenos a times da Europa, eles são grandes atletas, mas falta aquele esteta, aquela coisa que eu falei, quando eu vejo o Iniesta jogar, sim, aquilo me encanta. Né? Aquele trio do Barcelona, que é fantástico, você imagina aquele trio sem a turma ali do meio de campo do Ronaldinho Gaúcho na sua grande fase. Não, para mim foi o jogador mais espetacular. Espetacular. Assim, eu vou ver esse sujeito jogar para ver o que ele faz, o que ele vai aprontar hoje. Ele era inventivo demais. Ele passou 2 anos, e foram só 2 anos também, né? Dá saudade quando você assiste o futebol claro. hoje? Agora, isso é uma visão nostálgica? Será que é romântica? Ou é o aprendizado de que o belo A tática no futebol deixou ele chato? Ou antes era mais a individualidade, o drible? Olha, você teve, por exemplo, você tinha a academia do Palmeiras, né? Ou a máquina tricolor do Fluminense, que eram times que tinham muita coletividade. Agora, sempre ressaltou-se, e vai ser dessa forma, a qualidade individual. A categoria excepcional de um jogador sempre vai... O craque sempre vai se sobressair. Agora, para que o craque sobressaia, você tem que ter um conjunto. Não adianta, você não tem um jogador craque no time e 10 pernas de pau. Isso não existe, né? Nas nossas conversas, você fala muito em pé de obra. O Brasil, há bem pouco tempo, passou por um momento de crise que foi o 7-1. Uhum. Onde estava Ricardo Mota no 7-1 e qual a lição que você tirou dele? Olha, eu confesso a você que naquela Copa do Mundo eu não esperava absolutamente nada no Brasil. E uma coisa que eu dizia aqui, não por premonição, mas para mim era muito óbvio, esse Davi Luiz é um enganador, né? Eu brinco, o jogador que tem pé de pato, pé aberto, não espere. Não joga no seu time. Não, né? Não joga no meu time, não. Não espere nada dele. E aquela coisa, ele é uma figura carismática. Né? Um sujeito que atrai a atenção da torcida, aquele cabelo, enfim, ele é um sujeito alto, bonito, e o torcedor, a torcedora, todo mundo fica envolvido com a figura física dele. Chegou a ser um dos zagueiros mais caros do mundo. O futebolzinho dele é desse tamanho, no meu time ele não joga de jeito nenhum. E ali, naquele dia, a seleção brasileira vinha, se você lembrar, pedindo para apanhar. Isso. Desde o jogo com a Iludiu Colômbia. com a Copa das Confederações, aquele título da Copa das Confederações, aí trouxe, que é uma outra pergunta. Nós, como cronista esportivo, mudamos rápido de opinião. Hoje o Brasil, até pouco tempo, nem classificaria para a Copa do Mundo. Estava fora da zona de classificação. De repente, o Tite engata uma sequência de vitórias, já estamos falando em título na Copa do Mundo de 2018. Eu acho que, se você olhar as seleções, a gente viu a Copa Europeia, né? Foi ano passado, não foi? Sim, Eurocopa, não tinha nenhuma seleção excepcional. Como não tem, os grandes times europeus são seleções transnacionais. Né? Na Espanha, o Barcelona, o ataque do Barcelona são 3 sul-americanos. Um argentino, um uruguaio e um brasileiro. Né?
o Real Madrid é um português, um irlandês. Quer dizer, essa mistura que a grana possibilita, que as seleções não têm. Eu acho factível que a seleção brasileira seja campeã, e por que não? Ainda que você não veja, eu não consigo ver nenhum futebol espetacular. Quando eu falei que o Ricardo Mota estaria no poste de bola, alguns companheiros também quiseram participar. Nós vamos voltar aqui um vídeo. O primeiro companheiro quer fazer pergunta também para o Cafuringa do Areião. Parabéns pela iniciativa do blog, parabéns mesmo, um abraço ao Ricardo Mota, né, essa fera do jornalismo e um ser humano realmente fantástico. A minha pergunta vai mais para o torcedor, Ricardo Mota. Existe muita polêmica com relação a torcedores de estados que não têm uma representação tão forte em nível nacional e que escolhem, às vezes, times de outros estados para torcer. Por exemplo, você declaradamente é torcedor do Fluminense e tem um carinho muito grande também pelo São Paulo. Como é que você vê toda essa polêmica? É possível torcer por mais de um time? É possível torcer pelo time da sua terra, mas também torcer por um time em nível nacional? Grande abraço aí para todo mundo. Sucesso! Um abraço, Oscar, e muito obrigado pelas suas referências. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder com uma música do Chico Buarque. Quando adormecia na ilha de Lia, meu Deus, eu só vivia sonhar. E passava ao largo do barco de rosa e queria aquela ilha abordar. O Chico era apaixonado por 2 mulheres, cantor, e por que eu não posso ser apaixonado por 3 times? Essa é mais uma valência de Ricardo Mota, também é músico, é o show. Mais um companheiro aqui do Pajuçara Sistema de Comunicação quer fazer uma pergunta para você, Ricardo. Grande Ricardo Mota, prazer mais uma vez falar com você. E grande Marlon, primeiro parabéns pelo blog, está um sucesso absoluto, só se fala nisso. Bela iniciativa, belíssimo trabalho, continue sempre assim. E para o grande Ricardo Mota, em homenagem a esse torcedor fanático e saudosista do Fluminense, eu queria que ele fizesse uma contextualização sobre o futebol de Alagoas. A gente está vendo aí, CSA com campanha bacana, conseguiu sair da D para C, o CRB fez a melhor campanha da história, o Asa sempre fazendo boas campanhas, foi eliminado faltando um joguinho só. Eu queria saber se ele ainda acredita, com todo o saudosismo que lhe é peculiar, que os clubes de Alagoas ainda possam voltar àquela época áurea, onde os torcedores tinham muito mais identificação com o clube, com os próprios jogadores, se ele ainda acredita que essa época pode voltar e a gente pode ter o futebol de Alagoas ainda muito mais forte do que já é. Forte abraço, Ricardão, e a você, Marlon, continue com o blog, está maravilhoso, um grande sucesso. Um abraço a todos. Valeu. Olha só, é diferente, são tempos diferentes. Você imaginava, você torce, o torcedor, ele torce pelo time dele, mas torce pelo craque do time dele, que ele elege como craque, aquele jogador, enfim, que ele mais admira. Hoje o problema fundamental, quer dizer, como você forma um ídolo no futebol alagoano? O cara passa 1 ano, 6 meses aqui, aparece muito bem. Se tiver muito bem e se ganhar essa qualificação de craque, ele vai embora. Verdade. Né? Eu lembro de timaços que o CSA teve aqui, obviamente lembro com lembranças tristes. Porque se você sofrer, cara. Eu sofria. Time dos gaúchos, você falou desse? Nossa, aquilo era terrível. Aquele time dos gaúchos era endemoniado. Era difícil ir para o estádio ver o CRB jogar, enfrentar aquele time do CSA. Mas falta essa história, a condição do ídolo. Sem ídolo, o Silva jogou quantos anos no CRB? Silva foi um dos maiores pontas esquerdas que eu vi na minha vida. E digo a você, de todos os times que eu vi jogando no Brasil, mesmo na época de seleção brasileira, o Silva era absolutamente espetacular. Era magrinho, mirrado, não tinha quem marcasse o Silva. Eu não me lembro de um lateral, fosse de onde fosse, que viesse de fora jogar aqui para não levar 3, 4 dribles do Silva, e tem mais. Aquela história da canhotinha dele, que ele batia de 3 dedos assim, que a bola, nossa senhora. E cruzamento ele nunca fez, ele dava passe. Era quase que um lateral, era impressionante. Essa é a diferença. Vamos para o terceiro bloco, daqui a pouco o Ricardo Mota vai escalar o time dos sonhos. Ele aí já falou Fluminense, São Paulo, CRB. Quais serão os atletas que ele irá escalar na mesa tática? É já já.